O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, é uma continuação do seu evangelho e narra a história da igreja primitiva. Atos começa com a ascensão de Jesus e segue com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, marcando o nascimento da igreja. É um relato inspirador de como os primeiros cristãos, movidos pelo Espírito Santo, espalharam a mensagem de Jesus. No Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito Santo, que se manifestou como línguas de fogo e um vento poderoso. Eles começaram a falar em diversas línguas, o que atraiu uma multidão em Jerusalém. Pedro, cheio do Espírito, pregou corajosamente e cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. A primeira comunidade cristã em Jerusalém vivia em unidade e compartilhava tudo o que possuía. Eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esta comunidade é um exemplo de amor e solidariedade, onde ninguém passava necessidade. O crescimento da igreja trouxe desafios. Pedro e João foram presos por pregar sobre Jesus, mas foram libertados milagrosamente. Este evento mostra a coragem dos apóstolos e a oposição que enfrentavam. Apesar das perseguições, continuavam a pregar com ousadia. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir a comunidade. Ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Acusado injustamente, Estevão foi apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir cristão. Sua morte desencadeou uma grande perseguição, mas também espalhou os crentes por outras regiões. Filipe, outro diácono, levou o evangelho a Samaria, onde muitos aceitaram a mensagem. Ele também batizou um eunuco etíope, que retornou para sua terra com a boa nova. Este episódio mostra a expansão do cristianismo além das fronteiras judaicas. A conversão de Saulo de Tarso é um dos momentos mais dramáticos em Atos. Saulo, um perseguidor feroz dos cristãos, encontrou Jesus no caminho para Damasco. Cego pela luz celestial, sua vida foi transformada e ele se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Pedro teve uma visão de um lençol cheio de animais impuros, simbolizando que o evangelho deveria ser levado aos gentios. Em seguida, ele visitou Cornélio, um centurião romano, e viu o Espírito Santo descer sobre os gentios, confirmando que a salvação é para todos. A igreja de Antioquia se tornou um centro missionário. Foi lá que os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Barnabé e Paulo foram enviados em sua primeira viagem missionária, levando o evangelho a muitas cidades gentias. Durante suas viagens missionárias, Paulo enfrentou muitos desafios, incluindo perseguições, prisões e naufrágios. No entanto, ele nunca desistiu de pregar sobre Jesus. Sua coragem e dedicação foram essenciais para a expansão do cristianismo no mundo gentil. A decisão sobre a circuncisão dos gentios foi um ponto crucial. No Concílio de Jerusalém, os apóstolos e anciãos decidiram que os gentios não precisavam seguir as leis judaicas para serem salvos. Esta decisão ajudou a unificar a igreja e facilitar a inclusão de novos convertidos. Paulo e Barnabé se separaram por uma discordância, mas continuaram suas missões em diferentes direções. Paulo levou Silas em sua segunda viagem missionária, onde encontrou Timóteo e expandiu ainda mais o alcance do evangelho. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos por expulsar um espírito de adivinhação de uma escrava. Mesmo na prisão, eles cantavam hinos a Deus. Um terremoto abriu as portas da prisão, mas eles permaneceram, levando o carcereiro e sua família à fé. Paulo também enfrentou desafios em Atenas, onde pregou no Areópago sobre o Deus desconhecido. Ele tentou conectar o evangelho com a cultura e filosofia gregas, com resultados mistos, mas alguns creram e se uniram a ele. Em Éfeso, Paulo encontrou discípulos de João Batista e os batizou em nome de Jesus. Ele também enfrentou oposição dos ourives que fabricavam ídolos, liderando a um tumulto. Apesar disso, muitos creram e a palavra de Deus se espalhou poderosamente. Em Jerusalém, Paulo foi preso novamente e levado a julgamento. Ele usou essa oportunidade para testemunhar sobre Jesus perante governadores e reis. Suas viagens e prisões finais mostram sua determinação em cumprir sua missão. Apesar dos perigos,
O naufrágio de Paulo a caminho de Roma é uma história de fé e liderança. Durante a tempestade, Paulo encorajou todos a bordo e, milagrosamente, todos sobreviveram. Isso mostrou como Deus cuidava dele e dos outros, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em Roma, Paulo continuou a pregar, mesmo sob prisão domiciliar. Ele recebeu visitantes e escreveu cartas que formam grande parte do Novo Testamento. Sua fé inabalável e sua disposição para servir até o fim inspiram cristãos até hoje. O livro de Atos termina com Paulo em Roma, ainda pregando o reino de Deus e ensinando sobre Jesus. Esta conclusão aberta sugere que a história da Igreja continua, com cada geração de cristãos participando na missão de espalhar o Evangelho. Atos dos Apóstolos é um testemunho poderoso do crescimento e da resiliência da Igreja primitiva. As histórias de fé, coragem e dedicação dos primeiros cristãos nos inspiram a seguir seu exemplo. Hoje, continuamos a missão deles, compartilhando a mensagem de Jesus e vivendo em comunhão.